Não é o que parece. Menino desaparecido e o final que chocou todos. Naquele agosto, as chuvas incessantes caíam sem parar, como se quisessem se misturar à dor no coração de Marta. A pequena casa escondida no final da estrada da vila, onde ela havia passado a vida inteira cuidando de seu único filho, agora estava assustadoramente vazia. O silêncio sufocante cobria tudo, restando apenas o som da chuva batendo no telhado de zinco, como uma música triste e interminável. Joãozinho, o único filho de Marta, era tudo o que ela tinha na vida. O menino, com um sorriso radiante e olhos brilhantes, sempre trouxe felicidade e esperança para sua vida, mas ele partiu para sempre em um terrível acidente de carro. A perda repentina de seu filho a devastou, deixando-a sem vontade de continuar a viver a vida que antes ela havia protegido com todas as suas forças. Marta sentava-se sozinha à mesa de jantar, onde ela e Joãozinho costumavam jantar juntos todas as noites. Suas mãos trêmulas seguravam firmemente uma xícara de chá agora fria, enquanto seus olhos, sem vida, olhavam para o vazio através da janela. A chuva continuava a cair, cada gota parecendo perfurar seu coração, afundando-o em um desespero sem fim. Cada vez que fechava os olhos, o rosto de seu filho aparecia, aquele sorriso ainda intacto, mas quando ela estendia a mão para tocá-lo, tudo não passava de uma ilusão. Mais uma vez ela se via sozinha, presa a um vazio que nada poderia preencher. Os vizinhos tentaram consolar Marta. Eles lhe trouxeram comida, palavras de encorajamento, mas ninguém conseguia compreender a profundidade da dor que ela estava suportando. Eles viam uma mulher forte por fora, mas por dentro, Marta estava se despedaçando. Ela não se reconhecia mais, não sabia como continuar vivendo com essa perda tão grande. Uma tarde ainda chuvosa, algo estava diferente. Marta estava sentada em sua velha poltrona, seus olhos ainda perdidos no teto, quando um leve toque na porta a despertou de seus pensamentos sômbrios. Marta levantou-se lentamente, cada passo pesado a levando até a porta. Quando abriu, encontrou um menino de cerca de 7 anos, com o cabelo preto ensopado pela chuva, um rosto redondo e olhos grandes cheios de preocupação. "Estou perdido, senhora. Não sei o caminho de volta para casa", disse o menino, sua voz suave, mas cheia de urgência. Marta olhou para o menino e seu coração apertou. Havia algo nos olhos dele que a fez lembrar de Joãozinho, lembrar de seu filho quando ele era pequeno. Esse sentimento surgiu dentro dela como uma pequena luz na escuridão, despertando em seu coração algo que ela não sentia há muito tempo: cuidado e preocupação. "Entre. Você pode ficar aqui até encontrarmos uma maneira de levá-lo para casa", disse Marta, sua voz mais suave do que ela própria poderia imaginar. O menino entrou, trazendo consigo um calor estranho que se espalhou por toda a casa fria. Marta sentiu como se um pouco de esperança, algum significado, estivesse voltando à sua vida, mesmo que fosse apenas por um momento. Mas naquele instante ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Nos dias que se seguiram, Marta foi se acostumando com a presença do menino na casa antes cheia de solidão. O menino, chamado Pedro, trouxe de volta uma sensação de calor que Marta havia esquecido. Desde que Pedro entrou em sua vida, os momentos silenciosos entre 4 paredes não pareciam mais tão sufocantes. Havia algo em Pedro que fazia Marta lembrar de seu filho, Joãozinho, desde o sorriso, os olhos, até a maneira como o menino segurava sua mão suavemente quando precisava de conforto. Marta começou a cuidar de Pedro como se ele fosse parte de sua família. Ela preparava refeições quentes, contava histórias que costumava contar a seu filho antes de dormir. Cada vez que via Pedro saboreando a sopa que ela fazia, Marta sentia como se estivesse cuidando de seu filho querido novamente. Essa sensação era ao mesmo tempo doce e dolorosa, mas também a ajudava a sentir que ainda tinha uma razão para continuar vivendo. Pedro, apesar de pequeno, trouxe para Marta mais do que ela poderia imaginar. Ele não era apenas alguém para ouvir suas histórias, mas também compartilhava com ela seus pensamentos, seus sonhos simples de criança. Pedro adorava as tardes ao lado da lareira, ouvindo o som da chuva caindo na janela e sonhando com aventuras distantes. Marta percebeu que estava se envolvendo no mundo de Pedro, onde a dor estava sendo substituída por uma nova alegria e esperança. Os dias passaram e entre Marta e Pedro formou-se uma ligação especial. Marta sentia que sua vida havia ganhado sentido novamente, que não estava mais presa em um ciclo interminável de tristeza. A presença de Pedro deu a ela força para se levantar após o golpe mais doloroso de sua vida.
Uma noite, enquanto Pedro estava sentado em uma pequena cadeira ao lado da lareira, o menino perguntou de repente: Senhora, a senhora ficou muito triste quando Joãozinho foi embora? A pergunta de Pedro foi como uma faca no coração de Marta, mas desta vez ela sentiu que estava pronta para enfrentá-la. Ela olhou para Pedro, seus olhos cheios de ternura, mas também de muita tristeza. Sim, eu fiquei muito triste. Joãozinho era tudo para mim, e quando ele partiu, eu não sabia como continuar vivendo. Mas então você apareceu, e você me ajudou a lembrar que aconteça o que acontecer, a vida continua, e o amor sempre estará presente. Pedro olhou para ela, seus olhos brilhando, mas não disse mais nada. Ele apenas segurou a mão dela suavemente, como se quisesse dizer que estaria sempre ao lado dela, aconteça o que acontecer. Marta sorriu, um sorriso verdadeiro, o primeiro desde que seu filho partiu. Ela sabia que, embora Pedro não fosse Joãozinho, ele havia trazido de volta uma nova esperança, uma razão para continuar seguindo em frente. Juntos eles encontraram uma nova família. Uma família não de sangue, mas de amor e compreensão. E com a presença de Pedro, Marta lentamente redescobriu a fé na vida, a fé no amor que ela havia perdido. Uma manhã, enquanto Marta preparava o café da manhã para Pedro, ouviu uma batida na porta, mais forte do que o normal. Quando abriu a porta, viu um homem desconhecido, com um olhar preocupado. Ele se apresentou como Antônio, um morador da vila vizinha, e trazia consigo um panfleto de criança desaparecida. Antônio explicou que uma família em sua vila havia perdido um filho semanas atrás. Eles procuraram por toda parte, sem encontrar nenhum sinal do menino, até que alguém relatou ter visto uma criança que correspondia à descrição, morando com uma mulher em outra vila. Marta olhou para o panfleto, seu coração batendo mais rápido ao ver a foto de Pedro, a criança que ela havia cuidado como se fosse seu próprio filho. Naquele momento, ela sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Ela sabia que Pedro não era seu filho de sangue, mas não conseguia imaginar a ideia de ter que se separar do menino. Pedro havia se tornado uma parte importante de sua vida, a única coisa que ajudou a superar a dor de perder seu filho. Antônio continuou, dizendo que a família de Pedro havia sofrido muito durante esse tempo, e eles ficariam muito gratos se Marta os ajudasse a se reunirem com o filho. Ao ouvir essas palavras, Marta sentiu como se seu coração estivesse sendo rasgado em dois. De um lado havia o amor e a ligação que ela havia desenvolvido com Pedro, e do outro, a consciência e a responsabilidade de devolver o menino à sua verdadeira família. Após a partida de Antônio, Marta voltou para casa, sentindo como se carregasse um peso enorme. Ela olhou para Pedro, brincando com os brinquedos que ela havia comprado para ele, e as lágrimas começaram a rolar. Marta sabia que não podia ser egoísta e manter Pedro consigo, mas a ideia de dizer adeus ao menino era algo extremamente difícil. Naquela noite, Marta sentou-se ao lado da cama de Pedro e contou-lhe a verdade. Ela explicou que ele tinha uma família verdadeira que estava esperando por ele e que ela precisava devolvê-lo a eles. Pedro olhou para ela, seus olhos cheios de surpresa e tristeza. Ele havia considerado Marta como sua avó de verdade, e a ideia de se separar dela era algo que ele nunca havia previsto. Senhora, eu não quero ir, eu quero ficar com a senhora, disse Pedro, sua voz trêmula. Marta abraçou Pedro, seu coração despedaçado. Eu também quero que você fique, Pedro, mas você tem uma família que está sentindo muito a sua falta. Eles o procuraram durante todo esse tempo. Eles precisam de você. No dia em que Pedro teve que partir, Marta ficou parada, vendo a família do menino chegar para buscá-lo. A mãe de Pedro abraçou o filho com força, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o pai agradecia a Marta por ter cuidado dele. Marta apenas sorriu, mas dentro de si sentia um vazio se abrindo. No entanto, Marta não se sentia mais tão sozinha como antes. Embora Pedro tivesse partido, ele havia lhe dado algo precioso, a fé no amor e na esperança. Ela sabia que a partir de agora sua vida não seria mais sombria e vazia. O tempo passou e a casa de Marta voltou a ficar silenciosa. Uma tarde, enquanto ela estava sentada à janela, relembrando as memórias com Pedro, ouviu uma batida na porta. Marta ficou surpresa. Levantou-se e abriu a porta. Diante dela estava Pedro, ao lado de seus pais. Pedro correu para abraçá-la, um sorriso brilhando em seu rosto. Senti tanta saudade da senhora. Viemos visitar, gritou Pedro. Marta, emocionada, não conseguia encontrar palavras, apenas sorriu e abraçou Pedro com força.
A família de Pedro agradeceu a ela mais uma vez e a convidou para visitá-lo sempre que quisesse. Marta aceitou o convite, sentindo uma felicidade e um calor que não sentia há muito tempo. Naquela tarde, a casa de Marta foi preenchida com risos e alegria. Marta sabia que, embora Pedro tivesse voltado para sua família, ela também havia encontrado uma nova família, uma família de amor e bondade. A história se encerrou com a imagem de Marta sentada ao lado de Pedro, ambos olhando para a paisagem tranquila lá fora, com o coração de Marta cheio de felicidade e paz. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!